Fala galera, professor Márcio aqui mais uma vez trazendo para vocês agora uma questão de campo elétrico, física 3, certo? A questão ela é bastante simples, né? Você tem três cargas aqui, sendo que duas delas são iguais, mas com distâncias diferentes do ponto P, certo? E você tem uma carga aqui que é menos do que está no centro dessa distância separadas por A, certo? A distância do centro aqui dessa configuração até o ponto P é x, e a questão é que a gente determine o campo elétrico nesse ponto devido a essa configuração de carga, essas três cargas aqui, levando em consideração que nós temos R muito maior do que A, certo? Então isso aqui vai ser importante para a gente fazer uma expansão binomial que vai ser útil nesse problema, ok? Então vamos lá, a gente vai ter que calcular. Vamos primeiramente fazer a representação do campo elétrico devido às cargas positivas no ponto P, certo? Então cargas positivas, o campo é de afastamento, então a gente vai ter um campo que vai ser desse modo aqui, ó. Então aqui você vai ter o campo devido à carga positiva e aqui também, certo? E a carga negativa ela vai gerar um campo, só que o campo vai ter essa configuração aqui, já que o campo da carga negativa, eu vou botar assim, ele é para dentro, né? Então essa é a nossa representação dos campos elétricos no ponto P, certo? Então em P eu vou escrever assim: observe em P o campo elétrico. Eu vou representar o campo elétrico em P dessa forma. P vai ser o que? Vai ser os dois, vai ser o campo elétrico positivo, eu vou chamar de 1, mais o campo elétrico também positivo, esse eu vou chamar de 2, menos o campo elétrico negativo, que eu vou chamar de 3, certo? Eu vou fazer assim, ó, essa é a carga 1, essa é a 2 e essa a 3, certo? Então eu vou colocar aqui 1, aqui 2 e aqui 3, porque apesar do valor das cargas serem iguais, elas estão em distâncias diferentes, certo? Então o campo não tem o mesmo valor nesse ponto, ok? Vamos fazer o seguinte agora, vamos calcular esses caras aí, vamos calcular o módulo desses campos elétricos. Então vamos lá, o campo elétrico positivo 1, ele nada mais é do que K vezes Q, né? Carga que gerou ele, em módulo, certo? Módulo, dividido pela distância que separa as cargas. Observa, você tem Q1, certo? Você tem essa distância aqui, Q1, que é A, de Q1 até o início de X. Então isso aqui nada mais é do que A mais X, mas eu posso escrever como sendo X mais A ao quadrado, mais E positivo 2, então K, que dividido pela distância de 2, né? Da carga 2. A carga 2 é X menos A. Então X menos A ao quadrado menos
a carga 3, que está a distância exatamente x. Então vai ficar K Q. Opa, calma aí, cometi um erro aqui, é 2Q, né? Então é 2K Q sobre x ao quadrado. Deixa eu ver se eu cometi um equívoco aqui. Cometi, né? Eu coloquei R ali, coloquei x aqui, então eu vou fazer assim, ó, eu vou ajeitar aqui, certo? Eu vou chamar aqui também de x, beleza? Então assim fica certo, né? X aqui, x ali, x muito maior do que A. Pronto, consertado. O que foi que eu fiz? Eu já fiz a substituição, né? Então, se eu já fiz a substituição, posso fazer direto aqui. Isso vai ficar campo elétrico em P. Certo. Campo elétrico em P vai ser o que? O campo elétrico devido à carga positiva 1 mais o campo elétrico devido à carga positiva 2 menos o campo elétrico devido à carga negativa, que é a carga 3, certo? E o que é que eu posso falar para vocês? Tudo isso está na direção, rapaz, errando um colchete e chapéu, certo? Beleza. Aí o que nós observamos aqui podemos fazer podemos assim, deixa eu escrever assim para ficar melhor para vocês entenderem, ó. Como o nosso x ele é muito maior do que o A, vamos usar a expansão binomial. Certo? Mas antes, o que é que eu vou fazer? Antes eu vou colocar esse x aqui, ó, para fora, certo? Eu vou colocar ele em evidência. Aí vocês vão observar que o nosso campo P vai ficar assim, ó. Nosso campo elétrico P, ele vai ficar KQ dividido por x ao quadrado, que vai multiplicar 1 mais A sobre x elevado ao quadrado, mais, vou colocar em evidência aqui também, K vezes Q dividido por x ao quadrado, produto 1 menos A sobre x, certo? Coloquei em evidência, tirando ele porque tem a potência 2, então ele sai ao quadrado, menos KQ sobre x ao quadrado, certo? E tudo isso na direção I. Beleza? Aí o que é que vocês observam, ó? O termo KQX, ele está em evidência aqui, né? Beleza? E esse termo aqui, ó, 1 mais A sobre x elevado ao quadrado, é a expansão binomial que eu vou fazer, certo? É a nossa expansãozinha binomial, já que a gente tem essa afirmação aqui, como x é muito maior do que A,
certo? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar da seguinte forma, ó. K Q sobre x ao quadrado, produto, aqui vai ficar o que? Vai ficar 1 sobre, aplicando a expansão binomial, fica 1 sobre esse expoente decimultiplicando esse termo aqui, né? 1 mais 2a sobre x eu poderia já fazer a divisão, né? Porque a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou fazer direto. Isso, eu vou fazer direto, certo? Se eu fizer direto, vai ficar assim, vai ficar 1 mais x sobre, perdão, 2x sobre a mais 1 menos 2x sobre a menos 1. Tudo isso na direção I chapéu. Aí temos os cancelamentos, né? Você vai cancelar aqui, ó. Temos um positivo para cancelar com um negativo. Temos o termo mais 2x sobre a para cancelar com o termo menos 2x sobre a. Sobra só o 1, certo? 1 vezes k sobre q x quadrado vai dar. Agora eu vou botar na sua forma mais usual, né? 1 sobre 4π ε0 de x ao quadrado na direção I chapéu. Então tá aí o nosso vetor campo elétrico, né? Tá aqui o nosso vetor campo elétrico no ponto P, devido a essa configuração de cargas elétricas aqui. Beleza? Eu fico por aqui, um abraço para vocês e até uma próxima questão.